Qual o melhor remédio para memória, concentração, né? É Venvance, é Ritalina, é ginkgo biloba, é ômega 3, é magnésio. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu tenho muito vídeo aqui falando de doenças neurológicas, neurocirúrgicas que acabam afetando a memória e os tratamentos, né? Inclusive, algumas delas até neuropsiquiatra, né, que é mais o psiquiatra até que acompanha. Mas, como vocês perguntam aqui, eu dou esclarecimentos sobre essas doenças, né? Déficit de atenção, né? Hiperatividade, uma série de coisas. E acaba que nesses vídeos, e também tem um vídeo de remédio, eu falo sobre Venvance, sobre Ritalina, né? Sobre todas essas possibilidades terapêuticas, né? Inclusive, tem vídeo, o pessoal pergunta, o ginkgo biloba tem evidência científica? Não tem, né? Uma série de coisas, né? Ômega 3, magnésio, tudo isso eu tenho um vídeo falando, né? Claro que tem muitas dessas, em especial esses chamados meio de suplementos, né, que não são vendidos nem como remédio, a maioria deles, né, inclusive melatonina e outros, né, pergunto também se eles funcionam ou não funcionam, e eu explico o que é que tem de evidência científica, né. Então vamos lá, primeira coisa para vocês entenderem. Ritalina e Venvance são remédios aprovados pelo FDA, aprovados pela Anvisa, para tratamento de doenças, né. Essas doenças têm como características, né, piora da concentração, da atenção, né? E sem dúvida nenhuma, comprovado cientificamente, né, grau mais alto de evidências, essas medicações funcionam. Ela age no cérebro mexendo com a série de neurotransmissor que vai melhorar a concentração do paciente, vai melhorar a atenção do paciente e, obviamente, o paciente vai sentir sua memória melhor. Porque para você ter uma memória boa, você tem que ter uma atenção. Eu sempre falo, a gente fala de memória, mas tem os componentes, né? Você tem que estar atento para pegar aquela informação, guardar aquela informação e quando você precisar, você utilizar aquela informação. Se sua atenção melhora, normalmente essa capacidade de armazenar e depois de usar vai também melhorar. Ponto. Isso é caso pacífico, tem evidência científica, não se tem questionamentos. Por isso que esses remédios, Venvance, Ritalina, né, são remédios comprovadamente para tratamento de diversas doenças, inclusive transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e outras doenças, né? Muitos desses pacientes, eles tratam e sentem uma melhora incrível. Inclusive, dizem, eu estou mais inteligente. O paciente fala isso claramente comigo e com outros colegas. Esses são remédios que precisam de receita amarela, são remédios controlados, né? Por isso, eles têm uma série de implicações, né? E aí, o que acontece? Que vem o primeiro problema. Muita gente que não tem doença alguma, ouve esses relatos, ouve essa informação, entende o funcionamento do remédio e fala, opa, se ele funciona para aquela pessoa que tem doença, eu que não tenho doença, eu vou tomar o remédio e também vai melhorar minha memória, minha concentração e minha inteligência. E aí teve um boom de uso desses Venvances. Não é só no Brasil, Estados Unidos, Europa, nessa lógica. Ritalina também, né? Fala assim, poxa, eu vou estudar para concurso, eu tomo essas medicações. Não estou legal no trabalho e tal, eu preciso potencializar. Por isso que essas drogas ficaram conhecidas até hoje, e não é incomum as pessoas tomarem, né, com essa lógica, né, dos remédios dos executivos. Eu estou hiperativo e tal, e às vezes esse remédio é utilizado de forma muito incorreta por grande parte das pessoas. Você entendeu isso? Agora vamos para o segundo ponto. Júlio, é verdade que isso acontece? Primeira coisa, tudo em medicina você tem que ter uma evidência científica. E não há evidência científica que esse remédio vai ajudar, vai fazer bem para pessoas sem essas doenças. Primeira coisa você entender. Segunda coisa, você pergunta, mas muita gente toma e se sente melhor. Você acha que pode funcionar? Sim, eu até acho que pode funcionar pela lógica do funcionamento dele, mas não tem comprovação científica. E o terceiro fator, que é o pior, qualquer remédio, qualquer droga, ela precisa ser estudada por efeitos colaterais. Vou dar exemplo para vocês, vocês vão até entender o que eu estou dizendo, né? Drogas, cocaína, ketamina, o que você imaginar, fentanil que está aí, são remédios que pessoas sem doença utilizam. Mas todo mundo condena, fala, não, a cocaína vai fazer mal no longo prazo. Mas por quê? Porque muita gente utilizou e a gente viu os efeitos que dão. Essas drogas legais, né, elas são para tratamento de doença, então a gente não sabe o potencial dela, né? Inclusive, que eu acho que é o grande problema, eu falo para todo paciente que usa, ou que fala, eu acabei usando e tal, e pergunta até aqui nos comentários às vezes, né? Eu falo o seguinte, o grande problema é a dependência que você pode ter desses remédios. São remédios controlados, que agem no seu sistema nervoso central, né? Que, obviamente, né, como eles são usados por grande
pacientes, grande parte de pacientes com essas doenças e usar do longo prazo. Eu acho que ela não vai fazer um mal imediato, né? Mas por que eu digo eu acho? Porque não teve evidência científica, mas pela lógica, pelo funcionamento dela, pelo fato da gente utilizar em vários pacientes, eu acho que não vai. Mas você pode ter uma dependência psicológica e uma dependência física e alguém que não tinha necessidade de utilizar aqui. Existem outras estratégias, outras formas, né? Saudáveis, naturais, o próprio estudo, uma série de coisas que vai melhorar o seu potencial. É a mesma coisa que eu tenho um vídeo aqui sobre Tadalafila, Viagra e outras coisas de pessoas que não têm doença, impotência, e começam a utilizar, e raramente esse paciente vai ter no curto prazo um problema, e ele sente o desempenho sexual dele melhor. Mas o que acontece com esse paciente? Dependência. Ele fica dependente psicologicamente. Qualquer atividade sexual que ele vai ter, ele precisa do remédio, senão ele não vai sentir bem. Então, tudo que a gente pensa dessas drogas, melhora a memória e concentração, pense nisso antes de você usar. Ou se você está utilizando, pare. Tem uma possibilidade razoável e grande de você ficar dependente dela. Você não vai ter uma orientação médica adequada, você não vai ter um médico te acompanhando, passando dessa forma equivocada, e você, muitos que usam isso são jovens, né, tem toda uma vida pela frente, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.